Bem, gente, nós estamos aqui na casa do ex-prefeito Nivaldo Krieger. Na minha opinião, o melhor prefeito que o Brasil teve. E vocês vão entender por quê a partir de agora. Obrigado. Seu Nivaldo, o senhor, na época da Revolução, o senhor já era o prefeito ou não? Era. Eu estava na prefeitura quando eclodiu a Revolução. E eu fui cedo, um dia depois, que nós estávamos em Revolução, não sabia o que ia acontecer, não é? Dali a pouco chega meu assessor lá, o Prego, não sei, lembra dele, né? Lembro. Seu Nivaldo, tem uns homens aí que vieram receber a prefeitura, tomar a prefeitura. O quê? Quem é? Tem um major da polícia e 2 vereadores. Então manda subir. E eu tinha o costume, eu estava escrevendo e tinha uma toalha naquela mesa comprida, lembra a mesa comprida do gabinete? Uhum. Eu tinha a mania de tirar, de pegar a caneta e pôr embaixo da toalha. Eles entraram, nós estamos em Revolução e viemos tomar a prefeitura. E eu fui posto aqui pelo povo e daqui só saio pelas mãos dos senhores só morto. Eles vieram até uma altura e cochicharam e viraram para trás. Eu não entendi o porquê. Vai lá. Eu com a mão embaixo da toalha, mas não intencionalmente. Dali a pouco me liga do Bar América, o Demário. Ei, prefeitinho, bem que fez receber os homens com a pistola na mão e desborraram as carças. Eu não tinha uma caneta na mão. Apenas uma coincidência, né? Esse foi um fato que aconteceu. Bem, Nivaldo, eu estava lá. Na minha opinião, não entendo porquê, mas eu acho que o único prefeito de oposição no Brasil era você e o prefeito do Rio de Janeiro. É verdade. E eu estava lá quando se inaugurou um busto do Castelo Branco. Sim. Lá no lago. No lago. Acho que você me disse que não está mais lá. Que essa é uma história interessante. Porque senão vão roubar o busto agora. Exatamente. Conta essa história do Castelo Branco. Aconteceu porque tem uma coisa muito importante que eu acho que você vai falar agora. Aconteceu o seguinte. Os recursos do município, naquela época, quase 50% da receita do município era transferência da União, pelo artigo 20 da Constituição. E a União transferia para o governo do Estado entregar aos prefeitos. E os governos estaduais tentavam manobrar os prefeitos na liberação dos recursos que não eram deles. E eu fui receber 200 milhões que o município tinha. O governador Ney Braga me mostrou um monte de cédulas, de ficha partidária, e me disse o seguinte: eu vou liberar os recursos para os meus companheiros. E eu já estou com a ficha aqui, o prefeito que assinar essa ficha é meu companheiro. E eu olhei para ele e disse, já não chamei de governador: general, o que o senhor acha do traidor? Isso é a pior figura que existe. Pois então não posso assinar essa ficha porque o senhor não vai visitar a pior figura que existe, nunca. Virei as costas, fui embora, ele me bateu no ombro e disse: pense melhor, o que eu vou pensar. Saí dali. Quando entrei no elevador, me lembrei de que vou criar a Associação dos Municípios. Saí dali, estava cheio de prefeitos lá embaixo. Levei um grupo de 20 prefeitos lá para o centro da cidade e propus a criação da Associação dos Municípios. E fundamos ali a Associação dos Municípios. E aí começamos uma luta municipalista para libertar o município do jugo do governo estadual, entendeu? Sim. Ele manobrava com o dinheiro que era do município. E fizemos um movimento, começamos no Rio Grande, o Pedro Simo estava começando na política, nos ajudou, depois eu vim com o Luiz Henrique em Santa Catarina, né? Depois com o Quercia em São Paulo, e fui subindo, levando prefeitos importantes, e fizemos um grande congresso em Brasília.
nesse congresso foi decidido que nós iríamos tentar uma entrevista com o Marechal Castelo Branco. Foi decidido isso e então vamos escolher as pessoas que vocês querem que vão. E não, o primeiro que vai é o dono da ideia, né? O senhor que está condenando e tal. Então, escolheram mais 3 prefeitos, ou 4, e nós fomos num grupo de 5. Nós não fomos ainda, né? Nós falamos com o líder do governo, era um deputado de São Paulo, com Plínio Salgado, que tinha sido eleito deputado federal pelo Paraná, com uma votação fantástica, né? E eles foram ao presidente pedir uma entrevista conosco. E, para surpresa nossa, a resposta veio que o presidente nos receberia amanhã, às 9 horas, no Palácio. E aí, agora vamos escolher a comissão que vai. Pode ir só 5. O primeiro indicado fui eu. Me indicaram, né? O plenário me indicou. E mais o prefeito de Apucarana, enfim, foram mais 4 prefeitos, nós fomos em 5. O presidente nos recebeu às 9h30 do outro dia. Chegamos lá e tal, o general que nos recebeu não mandou sentar, o presidente abriu uma exceção para receber os prefeitos. E que deu o relatório. Olha, o relatório eu vou lhe mandar escrito, mas eu posso expor ao presidente exatamente o que nós queremos. Então o senhor não manda amanhã o que o senhor disser ao presidente, para ficar documentado. Demorou uns 10 minutos, abriu a porta, o Marechal Castelo Branco entrou na sala, nos cumprimentou de longe, e o general disse, o relator pode falar. E eu falei, agradeci o fato de ele ter nos recebendo, e que eu queria nós queremos libertar os municípios do jugo dos governadores, que fazem política com o recurso que nos pertence, para liberar o recurso. Expliquei isso, né? E o Castelo Branco não piscou, olhando para mim e eu para ele, sabe? E eu falei, eles me deram 7 minutos, eu falei e não gastei 5. Aí o general dizia, o relatório ele manda à tarde, porque nós recebemos a confirmação agora de manhã, não deu tempo de fazer. Aí o general, o Castelo Branco, olhou bem na minha mão, o olho assim, me pegou na mão, deu uma chacoalhada, depois pegou na mão de cara, virou as costas. Os companheiros disseram, não vai dar nada. Eu acho que vai. Eu olhei, aquele homem olhou firme para mim, eu olhei para ele, ele não piscou e nem eu, e eu acho que ele vai dar certo. Passou, fomos lá, prestei conta para os companheiros, fiz um relatório escrito e mandei lá uma lauda, contando isso que eu fui pleitear. E vim embora. Passou uns 30 dias que eu vinha de Curitiba, a hora do Brasil. Marechal Castelo Branco assina decreto ordenando que os recursos dos municípios não passem mais pelos estados, que se pagam diretamente aos municípios. E aí nós viramos bom prefeito, porque nós tínhamos aquele recurso. Aí veio... Esse é o fundo de participação do município, é isso? Fundo de participação dos municípios. Mas não veio no teu governo? Não veio. O governo federal mensalmente depositava em favor da prefeitura na coletoria federal. Uhum. Então foi uma conquista extraordinária. Sim, não tem dúvida, para o Brasil inteiro, né? Exatamente, no Brasil inteiro. Então, eu achei que eu devia, veja bem, eu não pertencia ao partido do governo. Sim. Eu estava no partido, já no MDB, naquele tempo. Mas achei que eu tinha que fazer uma homenagem àquele homem. E mandei fazer um busto e coloquei na praça. E pus o porquê que eu estava colocando aquele busto ali. Uhum. Que era em gratidão ao que ele fez pelos municípios brasileiros.
Eu não sei, não tem nada a ver. Eu ganhei um livro teu, Tetranico, depois você vai... Mas eu não li o livro, estou dizendo que eu estou conversando com você, o que eu vivi Sim, na época. tá. Em 1974, o MDB ganhou a eleição nas grandes cidades do Paraná. E todos os prefeitos da época se venderam. Eu não sei se é essa a palavra correta, se venderam sim. Menos você. Eu não cedi à pressão. Exatamente. Aí houve muita crítica, porque o Progresso foi para Cascavel, foi para Londrina, Guarapuava ficou. Mas estranhamente, Nivaldo, você talvez nem saiba disso, há uns 5 anos atrás eu li na revista Época que as 10 cidades mais violentas do Brasil, 4 eram no Paraná. Exatamente aquelas que se venderam. E Guarapuava constava e consta até hoje como uma das 10 mais calmas do Brasil. Tranquilas, é. Você acha que isso tem a ver com esse fato? Olha, eu não sei, a verdade é que eu fiz uma gestão em Guarapuava pacífica. Eu não aderi ao governo, eu filiei-me à oposição, mas eu respeitei. Né? Eu tomei uma atitude que me pareceu mais correta que eu tinha que tomar. Com a votação que eu obtive, fui eleito pelo PTB e pelo PRP, uma coligação. Sim. Né? E o PTB e o PRP não estavam no governo. E eu então fiquei na posição que o povo me colocou. Agora, essa questão da convivência do prefeito com o povo é muito importante, viu? Para o povo se sentir. O povo elege uma pessoa. O que é isso? Uma demonstração de confiança, não é? Sim. De confiança. Então você se elege e vira as costas para o povo. Isso gera uma revolta, não é? E eu fui eleito, abri as portas da prefeitura, recebia do Joaquim ao Francisco, e quem fosse lá, eu acabava sempre recebendo, tratando bem, dizendo sim quando era possível, e quando não era não, e explicava por quê. E nessa linha, viu? Nessa linha eu consegui realmente uma harmonia em Guarapuava. Uma outra coisa, nós vamos falar sobre o Planalto Verde. Também eu acho que você não sabe disso, mas eu vou... Sim, programa Planalto Verde. O Planalto Verde. E eu acho que você tinha um bom relacionamento com o regime militar, né? Sempre teve, né? Sempre tive. E eu lembro que você, eu não sei porquê, mas o programa Planalto Verde passou na televisão, na época, nas televisões. Passou. E eu lembro que você deve ter ligado para alguém aqui, para como é que foi E não passou aqui. Mas passou em Santa Catarina, passou no Rio Grande, passou no Brasil inteiro. Porque cortaram a energia elétrica no dia. Exatamente. Mas o que talvez você não saiba, por ocasião da eleição do Vitor Hugo, Nivaldo, você sabe que o Caio foi um bom prefeito, excelente prefeito, mas tem uma hora que a gente quer mudar também, né? Se quando nós quisermos mudar, tirar você e pôr outro, até porque você apoiava o Aragão, e eu pulei por lado do Caio, depois também a gente queria tirar o Caio e pôr o outro, o Vitor Hugo. Né? E você teve na rádio Cacique, que eu estava lá, e você disse, olha, Guarapuava não... O Paraná não assumiu o Planalto Verde, mas o Rio Grande e Santa Catarina assumiu. Inclusive o prefeito atual de Vacaria copiou o Planalto Verde aqui de Guarapuava. Sim, ele veio aqui. E ele está no poder. E eu conversei com ele na rádio, e depois daquele momento, talvez você não saiba disso, a eleição do Vitor Hugo começou a virar ali, entendeu? Sei. Eu acho que o que deu a vitória ao Vitor Hugo foi a história, porque Guarapuava, apesar do Caio ter sido um bom prefeito, tinha muito desemprego. E lá, pelo contrário, se aqui tinha 10 mil desempregados, lá estava faltando. Faltando, porque... E ele disse, se quiserem, venham aqui que eu aceito. Aí começou a virar a eleição do Vitor Hugo. Você tem lembrança disso? Ficou sabendo disso ou não? Não, veja bem... Você disse que o programa... É bom lembrar, Nivaldo, que hoje eu tenho acompanhado isso, Chile, Uruguai, Argentina e Peru, hoje as frutas lá é mais forte do que o agronegócio. E Santa Catarina e Rio Grande está indo para o mesmo caminho. E nós perguntamos por que o Paraná não. Veja bem, eu queria que no caso... A história lá, como é que é o nome da cidade? É Vacaria? É. Nos conta aquela história do prefeito, o amigo e tal. Não, já conto.
Acontece o seguinte, o Planalto Verde foi um programa de desenvolvimento que eu dei o nome de Planalto Verde, né? Porque nós somos aqui no Planalto. Né? E esse programa estava em harmonia com o nosso clima. E o nosso clima é típico para frutas. Típico. Tem número de horas frias, tudo certinho, né? E aí eu trouxe o programa da maçã para Guarapuava. E chegamos a ter aqui uma produção extraordinária de maçã, com câmara fria para guardar a safra, quando ela não era comercializada toda, né? E o prefeito de Vacaria, que era do MDB também, veio aqui, ficou encantado com o programa, e eu levei o programa para Vacaria. Levei o engenheiro Pape, que era engenheiro agrônomo, né? O engenheiro agrônomo Edson Bastos, e levei ainda mais um técnico da eletrificação monocabo, que foi uma novidade, né? Que nós introduzimos aqui, eletrificação rural num cabo só, né? Você foi buscar na China isso? Na China, é. Mas nós já vamos falar sobre isso. Aí o prefeito de Vacaria nos recebeu muito bem, reuniu a sua equipe, e nós entregamos a ele todo o esquema de fruticultura. E ele tocou para frente, e hoje Vacaria é uma das cidades mais frutícolas do Rio Grande do Sul. E eu terminei o mandato e o programa do Planalto Verde foi execrado, abandonado, e nós hoje não temos fruticultura e não temos um programa, não temos um programa objetivo de desenvolvimento rural. O desenvolvimento rural começava pela eletrificação. E eu estive na China fazendo um movimento municipalista e fui convidado para ir para a China. Fui para a China com o governador Richa. E lá eu vi a eletrificação num cabo só. E aí fui perguntar, né, para os chineses lá, através de intérprete, e eles me disseram, não, o técnico que nos trouxe a eletrificação monocabo mora no Brasil. E aí eu descobri que ele estava no Rio Grande do Sul, numa cidade do litoral no Rio Grande do Sul. E fui lá, trouxe o velhinho para cá, e com ele começamos a eletrificação monocabo. Para você ter uma ideia, o primeiro distrito a ser eletrificado com monocabo foi o Faxinal do Fiuza. O Faxinal do Fiuza, a liderança política lá era a minha adversária, já me lembro o nome dele, eram meus adversários, mas eu quis começar por lá. E o orçamento da Copel era 27 milhões para levar energia. E nós fizemos com o monocabo por 2,5 milhões. Veja a diferença, porque é monocabo, poste comum e um fio só. E aí a Copel entrou com ação contra mim. Que isso é um absurdo, nunca se viu falar, que tal. A eletrificação tem que ser dupla, né, coisa e tal. Trajano era deputado, fizemos um encontro com os engenheiros da Copel, e eu trouxe o velhinho que fez o trabalho na China e que fez aqui. E o velhinho humilde, um engenheiro, né, mas humilde, com aquela humildade, ele explicou perante todos os engenheiros da Copel que estavam na reunião da Assembleia de Deputados que a possibilidade e como é que ele era feita e o transformador que ele havia criado para essa finalidade, e derrubamos a tese da Copel de que a eletrificação rural não podia ser feita monocabo, podia ser. Hoje o Paraná está eletrificado no interior monocabo. Isso que eu ia perguntar a você. Uma outra coisa, Nivaldo. Bom, para quem não conhece, os mais jovens principalmente, o Nivaldo foi prefeito, foi deputado federal, foi senador,
E quase governador, né? Acho que isso não Eu não aceitei. Não aceitou. Eu não aceitei o convite. Foi uma pena. Não, mas acontece o seguinte, eu senti que eu ia ficar na mão, porque eu não tinha base política, base de assembleia, que eu ia ficar na mão de duas pessoas, um banqueiro e um ex-governador. E eu não tinha base eleitoral em Curitiba, a minha base eleitoral era aqui. Então eu não aceitei o convite, agradeci muito e fiquei terminando meu mandato aqui. Bem, vamos para a água e esgoto, irmão. Bom, Parece-me que, pelo que eu vi falar na época, Guarapuava foi, acho que era uma das primeiras cidades do Paraná a ter água e esgoto. Tem foi a primeira. Foi a primeira. Por que que foi a primeira? E você fez uma coisa que o eleitor não vê, né? Exatamente. Eu criei uma companhia municipal, que é água e esgoto, igual os princípios da Sanepar. Isso é projeto, gente. Só- Programa, projeto. Eu digo, Só que a programa e minha projeto. era municipal, companhia. Por quê? Porque o financiamento não, para as prefeituras era impossível ser dado, porque as prefeituras não são inexecutáveis. Precisava criar uma empresa. Então eu criei a empresa em Guarapuava, chamada CAEG. Lembra disso? Lembro, Companhia lembro. de Água e Esgoto de Guarapuava. E por incrível que pareça, o primeiro contrato de financiamento que o governo do estado fez, Ney Braga, com o município, foi com Guarapuava, que era o único que tinha estrutura organizada. E aí, Tinha programa, tinha projeto, que a gente fala com o prefeito. aí eu tinha a programa e companhia, projeto, né? O Rui Companhia. Marques, que eu nomeei como presidente da companhia. Aí fui assinar o contrato. E o Ney Braga disse assim, me bateu no ombro e disse assim, eu lamento ter que dar dinheiro para o meu adversário. Em tom de brincadeira, digo, governador, general, o senhor não está dando, o senhor está emprestando para o povo que votou para o senhor e para mim. Tá bom. Então foi o primeiro contrato da Sanepar, foi comigo. Depois eu fui nomeado presidente da Sanepar. Fui presidente da Sanepar por um longo período. Então, foram momentos de, digamos assim, felizes, né? Sim. Eu tive a ideia de fazer a companhia. Por quê? Porque eu li que o Banco Mundial só entregaria, não entregaria dinheiro a municípios, entregaria a empresas. Então eu criei a empresa, né? Tá ok. Nivaldo, como é que você vê hoje Você não saiu do PMDB ainda, Não. mas não atua mais politicamente há um Não, bom tempo. não, O que eu- fez com que você, no meu modo de entender, até meio desanimasse um pouco da política? Tem a ver? Não, aconteceu o seguinte, eu sou fundador do PMDB, eu fui presidente do partido 2 vezes no Paraná, fui membro do Diretório Nacional e eu recebi uma ordem do Diretório do Paraná para apoiar a candidatura do PT em Guarapuava. E eu desacatei a ordem. Digo, não, nós não vamos reunir os companheiros, não teve um que concordasse. Então eu obedeci a decisão da maioria. Sim, com certeza. E não apoiamos. Não apoiamos. E o diretório municipal foi destituído pelo diretório estadual. Veja bem. Então nós ficamos na coxilha. Sem apelo, Isso tem a ver com o Requião? sem cavalo e sem Viu, apelo. Nivaldo? Isso tem a ver com o Requião, que se não me engano foi você quem enfilhou o Requião no PMDB a primeira vez, não foi? Foi. No PMDB foi. Em Curitiba, né? Bom, mas aí, veja bem, eu nunca agredi o Requião por isso. Não. Eu apenas desacatei a decisão do diretório, que era presidido por ele, naturalmente, né? Naturalmente. Mas eu nunca ataquei, nunca, porque eu tinha sido secretário de governo do governo do Requião. Como é que eu ia atacar o homem? Não tinha porquê. Mas fizemos a decisão e nos afastamos do partido. Todo o diretório
comigo. Então, ficamos sem partido, em função da desobediência dessa ordem do diretório estadual. Porque os nossos companheiros, não houve um no diretório que concordasse em apoiar o PT em Guarapuava. Não era uma decisão pessoal minha, sabe? Sim. Entendeu? Então, essas coisas na política acontecem, né? Acontecem. Hoje, não sei como é que está a próxima candidatura. Agora, deixa eu te lembrar, Chiquinho, uma coisa muito importante. Houve uma assembleia em Brasília muito importante para preparar a nova Constituição. Então, eu fui a essa assembleia como presidente da Associação dos Municípios e falei com o José Richa, está aqui a fotografia dele, que foi nosso companheiro muito forte, muito firme. Ele já era senador e falei com ele para nós incluir na Constituição o município como ente federado, porque até então a federação era composta da União e os estados. E com essa mudança ficou União, estados e município. Então o município passou a ter uma personalidade de ente federado. Muito importante. Pouca gente Sim. avalia isto, mas isso é muito importante. Então, hoje a Federação Brasileira é composta Estado, União, Distrito Federal, Estado e os municípios, que são 7.500 municípios. Então o município ganhou um status político muito importante como ente federado. Está aí na Constituição. São acontecimentos que foram se multiplicando ao longo do tempo, né? Para quem não conhece o Nivaldo politicamente, gente, eu vou contar uma história que você não sabe também. Vamos ver qual seja. Quem é o Nivaldo politicamente? Vamos ver. Já que você citou o Richa, eu fui candidato a vereador em 82, que vocês que elegeram essa turma. E foi o ano que faleceu minha mãe. Sim. E naquela época tinha um problema, nós tínhamos o candidato Trajano, que era Sim. de uma linha, e tinha o Artagão, que era de outra, e você apoiava o Trajano, junto com o irmão, que era o Aragão. E eu me afastei, porque minha mãe, inclusive, faleceu, ficou muito tempo doente, etc. e tal, aí surgiu um boato que eu tinha me vendido. Aí você soube que não, que era minha mãe, tá lembrado? Esses foram na minha casa, e você mandou botar uma placa do tamanho da esquina lá, né? Lembra disso ou não? Aí o quartel mandou tirar a placa. Uhum. Aí eu liguei, digo, Nivaldo, aí os caras falaram, tá vendo, Chiquinho, você vendeu sim? Falou, não, você vendeu a placa. Daí o quartel ligou, eu liguei para você, Nivaldo, o quartel mandou tirar a placa. E estava em Guarapuava, o Richo, o Álvaro Dias, estava tudo assim, vocês foram lá em casa. Eu disse, não vamos tirar essa placa. Vamos brigar, porque essa briga aí dá muito voto. Lembra disso, não? Eu lembro. Só que quando vocês estavam na minha casa, que era uma casinha humilde, não moro em mansão, sabe disso? Chegou um soldado do quartel, naquele tempo o voto era vinculado, né? Você votava em todos no mesmo tempo, votava numa chapa inteira, né? E daí chegou o soldado lá, o comandante do quartel mandou pedir as propagandas do senhor Chiquinho. E daí você disse, bom, calma lá, se vão votar no Chiquinho, obrigatoriamente tem que votar em nós. Né? E daí você ligou diz, vamos tirar a placa. Você ligou pro diretório, veio tirar a placa. Eu falei que esse vagabundo não tinha ser vendido. Então, mas eu fui na faculdade, depois por várias coisas, eu fui trabalhar com o Secura em Palmital, fui secretário de educação dele lá. E estava na universidade, lá na faculdade, estava lá você, o Richa, toda a cúpula que ganhou a eleição no Guará estavam lá. E eu estava lá. Tinha mais de 1.000 pessoas, estava lotado tudo lá. Quando anunciaram que você ia falar, eu tenho certeza que você não lembra disso. Você disse, com licença, Richa, que eu preciso conversar com um amigo. E eu falei para minha esposa, quem será o amigo do Nivaldo? Você veio direto em mim e disse, professor Chiquinho, por que é que você não me procurou até agora? Está lembrado disso? Não, estou lembrado. Vocês estão entendendo por que o Nivaldo sempre se elegeu, gente? Quer dizer, quem era o professor Chiquinho? Você tem uma memória boa. Entendeu? Você lembra desse fato? Me lembro, claro. Você lembra disso? Nivaldo, eu queria que você... Claro que você está acompanhando a situação. Sim, eu recebo, estou acompanhando pelos jornais, né?
Sim, o que você acha que vai acontecer no Brasil daqui para frente? Nós estamos vendo aí o Chile, estamos vendo aí a Venezuela, estamos vendo aí a Argentina, todos os países, e o Brasil está indo por um caminho parecido. Você acha que nós temos chance, de repente, o Brasil ter um problema sério, até uma revolução, sei lá o quê? Como é que está vendo a atual situação, principalmente em relação ao STF, ao Supremo Tribunal, ao Tribunal Superior? Ora, essa é uma pergunta importante e complexa de se explicar, né? Ainda mais a gente aqui de longe, né? A gente não está lá dentro do problema, né? Mas eu tenho fé que as coisas vão se encaminhar, viu? Eu tenho essa ideia que as coisas vão se encaminhar no país e precisam ser encaminhadas. Precisa, né? Porque você vê, nós somos a América Latina. Se formos a todos os outros países, aí não dá a população que o Brasil tem, né? Eu vi uma estatística agora, Nivaldo, fabulosa. Eu sempre acompanho política desde meus 15 anos. Eu vi uma estatística, agora nós temos metade da população mais rica, a metade, ganha quase 28 mil reais por mês, em média. E a metade mais pobre... Que está no extremo. Cai para 800 reais. Bom, esse é o grande problema. Esse sim é o grande problema. Mas este é um problema muito sério que precisa ser resolvido, essa diferença de classe que nós estamos tendo, né? Poucos que têm muito e muitos que não têm nada. Esse é um assunto... Qual é o papel dos municípios nesse... veja o município bem. tem algum papel aí ou não? Tem sim. O município, veja bem, o município pode desenvolver programas próprios de desenvolvimento conforme o seu contexto físico e econômico. Então, cada município... Há municípios que não tem como, são muito pequenos, são muito frágeis, né? Muito sem meios, né? Mas, de um modo geral, é no município que as coisas acontecem, né? É no município do Rio de Janeiro, onde a distância de níveis sociais é extrema. É São Paulo, né? As capitais, onde as periferias, e essas periferias são compostas, na sua maioria, de gente que abandonou o campo. Nós temos hoje apenas 10% da população brasileira no campo. Apenas 10%. Já foi o inverso, né? 10% na cidade. Houve uma época que tinha 80% que moravam no campo. Pois é. Agora isso é muito... E quem foi não volta, viu? Sim. Quem está numa periferia da cidade não volta mais. Ele vendeu o pouco que tinha lá e não tem para onde ir, não é? Então isso eu acho que é um problema muito sério. Mas eu sou otimista com relação ao Brasil, viu? Eu sou otimista. Eu acho que nós temos condições físicas para resolver isso. Quando digo condições físicas, é o nosso interior imenso, né? Imenso. E desenvolver programas, aí entre os municípios, programas que fixem o homem no campo, né? Uma outra coisa, Nivaldo, até vou mandar um recado dos parentes lá do Pinhão, Francisco Carlos, que faz 50 anos que está no PMDB, você conheceu o Francisco Carlos? Francisco Carlos, é advogado lá do Pinhão. Ah, sei. Tem o Gerson, a Lourdes, tem no Pinhão, meus amigos lá. Tem aquela Delê, que você é, eu sei que você é fã dela, como é que é o nome dela? Esqueci o nome dela, acho que até é candidata a prefeito lá. Você ainda... Se alguém te convidar você para fazer uma palestra, você vai ou não? Vou com o maior prazer. Vou com o maior prazer. E eu quero dizer uma coisa a você. Eu queria mandar um recado pro pessoal lá que convide você para ir lá fazer uma palestra. Eu quero dizer a você uma coisa importante. Esse ato do diretório estadual aqui foi um ato muito violento. E nós nos obrigamos a nos afastar do partido. Mas eu vou procurar o Requião, ele agora perdeu a eleição, não tem cargo, não tem nada, e eu vou procurá-lo e dizer a ele que a nossa atitude aqui foi uma atitude coletiva, unânime para sair. Mas
Eu tenho pelo Requião respeito, ele é um homem competente, muito competente, capaz, e eu acho que o Paraná perdeu um grande senador. Esse é o meu ponto de vista. Então, você falou que o senhor poderia ir à opinião, se eu for convidado, eu irei com o maior prazer. Está aí Francisco Carlos, está aí o Gerson, a Lourdes, a Adele, eu esqueci o nome dela, foi minha aluna, inclusive, eu acho que você não vai lembrar o nome dela também. Então, você está morando lá, não? Eu fico 2 dias em Guarapau, venho no final de semana ver meus netos e durante a semana estou trabalhando lá. Eu tenho, pela opinião, um carinho muito grande, viu? Porque tenho amigos lá, eu sempre tive apoio, né? E agora, com essa atitude aí, eu estou fora do partido, né? Sim, mas se for convidado, você vai. Eu, se for convidado para ir à opinião, eu vou com grande satisfação e vou mencionar a importância que o Pinhão teve na minha vida política. Muito grande. E outra coisa também que eu estou dizendo, a questão de palestras, de outros partidos também, porque eu vejo muito pouco político com ética, com moral, com decisões, e até com competência. Eu acho que você me perguntou há pouco sobre a situação do Brasil. Um dos problemas graves que nós temos no país é o excesso de partidos. Também, né? São 30 partidos. Não tem como... Como é que o presidente coordena? São 30 partidos, 30 interesses diferentes, fundo partidário. Não tem sentido isso. Você vê os Estados Unidos, são 2 partidos. A Inglaterra tem 3 ou 4 partidos, 3 partidos. A Alemanha tem 3, 4 também. Não, com 30 partidos é muito difícil, viu? Complica, né? Complica demais. Mas eu acredito que as coisas vão dar certo no Brasil. Eu sou otimista, viu? Temos tudo, não, temos tudo aqui. Sim, o Brasil tem tudo, né? Para ser um grande país, né? E temos que ajudar quem quiser pôr isso nos eixos. Esse é meu Mas ponto tá de ok, vista. você quer sentar do lado, o rapaz que faz a filmagem aqui, para mim, Sim. não cobra nada, faz para me ajudar. Toda segunda-feira ele faz uma matéria para mim. E ele quer fazer uma... Você quer sentar aqui e fazer a pergunta? Vem aqui. Então senta aqui, ó. Pode Até pra ser, com saber quem é todo você. prazer, ó. Pra todo mundo me ver aqui. Como é o teu nome? César Henrique. Sérgio Henrique, você é César guarapuavano? Sou de Guarapuava. É. Graças a Deus. Meu pai também é muito fã, sempre professor. Você é nascido em Não, Guarapuava? Sou nascido em Guarapuava também. Que tal? Como é teu Certo. nome completo? César Henrique Quadros Ribeiro. Quadros Ribeiro. Exatamente. Sou filho do Luiz Carlos Ribeiro, ele é músico também, ele conhece o senhor de muito tempo já também. E a pergunta que eu tenho para fazer são 2, na verdade. Vamos lá. Eu notei, meu pai inclusive me falou, que o senhor teve uma participação muito grande no avanço do aeroporto municipal, né, com a iluminação da pista. O senhor se recorda de alguma coisa para contar sobre isso? Bom, acontece o seguinte, o aeroporto de Guarapuava é onde está a feira de exposições, o aeroporto antigo. Uhum. E nós conseguimos aquela área para fazer o aeroporto ainda no tempo que o Moacir era prefeito. Uhum. E eu era vereador. E aí houve uma permuta. Nós ganhamos doado o aeroporto velho e doamos para o Ministério o aeroporto novo. E o que cabia a mim fazer como prefeito, eu fiz lá. Interessante. E o senhor tem visto o que o atual prefeito tem feito pelo aeroporto agora? Né? Que é essa evolução, assim? Eu estive lá e eu acho que o aeroporto está ficando moderno. Ficando bem bonito, né? Bonito, ao nível da nossa cidade, que é hoje uma grande cidade, não é? Para nos colocar no mapa. É, né? claro. Exatamente. Eu sou muito fã da aviação, então eu tenho acompanhado também o trabalho do prefeito César, inclusive meu xará. Mas o mais interessante foi eu descobrir agora que o aeroporto está lá também por causa da ação do senhor, né? Sim, nós colaboramos, né? Que ótimo. Eu não quero dizer, não quero puxar a brasa para o meu assado. Tá certo. Eu sou a brasa numa fogueira. Tá certo. Outra pergunta, que na verdade é uma pergunta bem simples. Se o senhor pudesse, hoje como um político competente, né, experiente,
mandar um recado para o presidente do Brasil, né? Falar um pouco sobre o que o senhor acha, como está o governo dele, se o senhor apoia algumas decisões, o que o senhor falaria diretamente para ele? Olha, em primeiro lugar, se eu fosse recebido pelo presidente, eu falaria sobre a importância da autonomia dos municípios. Porque hoje o município é ente federado. Antes não era, o município era subordinado ao governo do Estado. Hoje o município é autônomo e faz parte da federação. Então eu lembraria a necessidade de um programa especial de desenvolvimento municipal. Porque, veja bem, eu disse há pouco que a população no interior do país está apenas em 10%. Mas está tudo nas cidades. E por quê? Por falta de programas adequados. Então, isso é o que eu falaria. Outra coisa, eu comentaria com o presidente se seria possível reduzir o número de partidos. Com 30 partidos, a vida do executivo é muito difícil. E esses partidos, eles estão estimulados em função do fundo partidário. O povo não sabe que é o povo que paga a existência desses partidos. São bilhões de cruzeiros do fundo partidário. Então, é uma das coisas que eu acho que o partido nós tínhamos poder aqui, no máximo 4 partidos no Brasil, no meu modo de ver. Certo. Um partido com ideologias bem definidas, né? Porque senão não é partido, não é? Tem que saber o que quer, o que propõe, não é? Por exemplo, eu sou favorável, como eu já te disse, no pluripartidarismo, mas não no multipartidarismo. Pluripartidarismo é mais de 3, né? Mais de 3 partidos já é um pluripartidarismo. E com isso eu acho que nós teríamos muito mais facilidade de organizar o país. O diálogo fica mais fácil do presidente com o povo através desses 4 partidos e não de 30, né? Então seria isso que eu tenho para perguntar para o senhor. Foi um prazer e... Agora eu é que certeza... vou te entrevistar. Opa! Me diga uma coisa, você está com quantos anos? Eu tenho 27, 27 completados anos. agora dia 21 de outubro. Pois é, 27 anos, muito bem. Então, se você fosse prefeito de Guarapuava, o que você faria? Pois olha, eu não acredito que eu tenha tamanha competência, porque eu nunca estudei nesse lado, né? Você não atua então, nesse eu lado. não atuo na política, eu pouco conheço, né? Eu conheço mais por causa que eu trabalho com um grande professor Pois é, aqui. mas é bom você ir pensando, porque quem sabe lá, não é? Quem sabe um dia, né? A gente já não chega, né? É. De qualquer forma, a gente tem que ter uma conhecer opinião. a realidade de onde se vive é muito importante. Certo. Você sabia que nós temos o melhor clima do Brasil? Cientificamente tem o melhor clima do Brasil. Sabia disso? Estudo feito por um ilustre professor que tem origem guarapuavana. E ele fez estudo no Brasil inteiro, percorreu durante um ano todos os estados, vendo as estações climáticas, somou e apresentou na Universidade de São Paulo uma tese mostrando que o melhor clima do Brasil é de Guarapuava. Isso é uma dádiva muito grande, né? A gente tem orgulho de morar aqui. Hein? A gente tem orgulho de morar aqui. Mas claro. E tem mais o seguinte, Guarapuava não é um desmembramento de um município qualquer. Guarapuava foi produto de uma conquista. A conquista determinada por Dom João VI, que organizou um exército para vir aqui conquistar essa região que os espanhóis tinham aqui, a República Teocrática del Guairá, aqui nesta região, com a capital, Cidade Real do Espírito Santo, aqui no fim, na beira do rio Ivaí, e a primeira capital em Guaíra. E essa região toda era denominada pelo comandante Cabeça de Vaca como
província de Vera. Província de Vera é uma província que tem na Espanha. E ele era de lá, ele achou isso aqui parecido. Quando Dom João VI veio para o Brasil, ele determinou a organização de um exército com o comandante Diogo Pinto de Azevedo de Portugal para conquistar a região. Não é para descobrir, já sabiam que existia, né? E eles vieram e conquistaram a região. E daqui partiu uma equipe comandada por Atanagildo Pinto Martins para abrir uma vereda para o Rio Grande do Sul. Quem conhece essa região toda aí sabe o sertão que era. E esse Atanagildo, com mais 8 companheiros, saiu daqui e 1 ano depois voltou com a picada aberta. E aí começou o trânsito das tropas para São Paulo por aqui. Então Arapuá sempre foi muito importante. Sempre foi. Bom, mas muito obrigado. Prazer em conhecê-lo, hein? Muito prazer, o prazer é todo meu. Mas, Nivaldo, quer falar mais alguma coisa de política, algum recado? O que eu quero dizer é o seguinte, viu, a você. Eu admiro teu rumo na vida porque você está sempre preocupado com a comunidade. É verdade. Faz parte da tua vida isso, né? Isso é importante, né? Olha outro moço aí também preocupado, né? É verdade. Porque a gente não vive isolado, né? Você vive numa comunidade, né? Exatamente. Agora, eu colho agora o resultado do tratamento que eu dei ao povo. Eu saio na rua, encontro as pessoas mais simples. Ah, seu Nivaldo, minha mãe, o senhor atendeu na prefeitura, outro por outro. Até hoje eu não recebi porque poderia até acontecer, eu saio na rua e digo, você perseguiu meu pai, você isso, não, nada. Porque eu fiz um governo de porta aberta, né? Sim. Porta aberta. E teve um episódio interessante. O Dom Frederico estava lá na prefeitura, conversando comigo. Médico. Lembra-se da Maria Louca que tinha aqui? Sim, lembro. Uma das medalhas? Uhum. E ela ia na prefeitura e me chamava de pai. Ela era... ia lá e, pai, hoje eu não tenho dinheiro. Eu dava 5 para ela e pronto, ela ficava uma semana fora. E eu estou conversando com o São Frederico e ela entrou. E eu tinha dito para a moça, quando a Maria Louca vier aí, você abre a porta, deixa ela entrar. Coitada, né? Sim. Pai, o fulano lá disse que você é comunista. O Dom Frederico olha para ele, senhor Nivaldo, o senhor não me contou, tem essa filha. O Frederico fala, o médico ou é o bispo? Hã? O bispo. Ah, o bispo, tá. O bispo, não... Não, Frederico, O bispo entronizou, vou contar isso para você, é uma coisa muito séria. Eu queria a entronização de Cristo no meu gabinete. Uma coisa é eu comprar um crucifixo, levar lá e pendurar. Outra coisa é fazer a entronização por uma autoridade da igreja. Ele fez a entronização. Saí da prefeitura, Socarli assumiu, a primeira coisa que ele fez foi tirar o Cristo. Não é bom isso, né? Não, de jeito nenhum, né? Tem nada a ver, né? Isso é coisa do Nivaldo, aí vamos jogar fora. E aí o prego, lembra do prego? Lembro. Pegou o Cristo e levou para a casa dele. Quando eu assumi a prefeitura outra vez, eu pus o Cristo de volta lá. Senhor Nivaldo, muito Vou obrigado. acompanhar, deixa eu dar um... Francisco, né? Isso. Sobrenome? Da Silva Lima.
Isso aí, professor. O senhor quer dizer alguma coisa também? Não, nós só queremos agradecer ao pessoal que nos assiste, né? Agradecer o prefeito, ex-prefeito Nivaldo Krieg, e você também que esteve conosco aqui nesse domingo Isso, aqui, né? sem dúvida, né? Sem dúvida. Gratidão. É isso aí. Um abraço, pessoal.